Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. E hoje a gente vai falar sobre qualificação na gestão pública. O governo tem apostado na parceria com os municípios para aprimorar a governança interfederativa do Ceará. E para falar comigo sobre este assunto, está aqui o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Alexandre Cialdini. O Guia Econômico começa agora. Cialdini, seja bem-vindo. Vocês iniciam agora em maio a Caravana Ceará Um Só, né? Como é que vai funcionar? O que significa? Bom, obrigado, Irna, a você e a todos os ouvintes e telespectadores aqui do Povo. Bom, a Caravana ela integra o programa de governança interfederativa denominado Ceará Um Só. E o objetivo do governo do Estado, onde a gente protagoniza isso com os municípios, é exatamente trazer os municípios para as melhores práticas de gestão e de governança pública, né? A gente entende isso tanto no lado da literatura científica de administração pública, economia, geografia territorial, né? Todas essas ciências que englobam a necessidade do modelo de integração. Isso aconteceu na Comunidade Econômica Europeia, no Canadá, na Austrália, ou seja, grandes territórios que entenderam, e a literatura demonstrou isso, na área da ciência econômica especificamente, que o processo de cooperação e colaboração é que vai fazer com que esses entes, esses territórios, avancem no desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele tem que partir de uma ação coletiva, né? De uma ação coletiva onde a gente traz as boas práticas da unidade local, ou seja, dos entes federados, dos municípios, e também transfere para eles boas práticas que o Estado desenvolveu nessa trajetória desses governos. Então, assim, não se desenvolve mais de forma fragmentada, de forma individualizada, certo? Não basta o Estado dizer apenas que está em equilíbrio fiscal se os municípios ainda não adentraram nesse processo de equilíbrio. E o equilíbrio, Irna, demonstrou nesse processo de biografia, inclusive, de historicidade, inclusive, das relações fiscais, que o equilíbrio fiscal ele é fonte de financiamento das políticas públicas. Pois é, e nos últimos anos, você tocou aí num ponto, né? O Ceará, inclusive, tem se destacado por ter mantido esse equilíbrio fiscal, mesmo em cenários econômicos adversos, né? Como é que tem sido, como foi construída essa experiência e hoje o que é que o Ceará tem a ensinar nesse sentido? Pronto, a sua pergunta é super importante porque é exatamente isso que a gente vai difundir, a gente vai disseminar para as gestões públicas locais. Ou seja, nós precisamos nos preparar sempre com ação planejada e transparente, né? O Stiglitz ele tem uma frase muito interessante que ele diz: o que é que a sociedade quer de um governo? Eficiência e transparência. Eficiência, transparência e justiça, não é? Então, assim, a construção de um processo a partir de uma ação planejada que você possa gerar superávites para superar crises, ela é fundamental. A construção também de um processo que você tenha em determinados momentos que compreender que você tem que ter um déficit atemporal também, porque o governo precisa investir, aí você tem que elevar o gasto para corrigir determinadas situações, também é importante, sem perder esse horizonte, né? Então, o grande lance desse processo é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, não é? Todavia, eles têm que estar centrados numa ação planejada, no equilíbrio. E aí, quando a gente olha, só para a gente poder também contextualizar, né, quais são as vantagens hoje de ter um Estado e um município com as suas contas organizadas, tem um equilíbrio fiscal,
ter, por exemplo, uma boa nota, uma boa capacidade de pagamento, né? O que isso agrega para a gestão? Pronto, então isso é muito importante. Veja, você partiu, vou começar do fim da pergunta, né? Então, objetivamente, é muito importante que, no mínimo, os municípios adotem medidas, premissas, ações orientadas para que, no mínimo, ele tenha o selo de CAPAG-B. A CAPAG é um selo estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela trabalha com 3 indicadores objetivos, né? É o grau de endividamento, a poupança corrente e a liquidez. Então, os municípios atingindo uma média ponderada desses indicadores e tendo também um índice de transparência, ele atingindo a CAPAG-B, ele melhora a sua capacidade de endividamento, ele pode ir ao mercado e buscar operações de crédito com muito mais vantagens, ou seja, ele tem um alargado período de pagamento desses encargos. Então, há essa primeira premissa do ponto de vista fiscal, objetivamente é isso aí. O outro aspecto é que ele, estando em CAPAG-B, ele também pode fazer boas negociações com o governo federal e com o governo estadual, já que ele terá recursos para bancar a contrapartida. A grande maioria das transferências negociadas com os governos de nível superior, estados e União, elas partem desse princípio, qual é a contrapartida que o município tem que aportar. Então, assim, a situação fiscal, ela tem essa premissa positiva. E do ponto de vista mais estrutural, Irna, é o seguinte, e a trajetória do Ceará demonstrou isso, o equilíbrio fiscal do estado do Ceará fortaleceu a que nós hoje sejamos uma referência em educação. O equilíbrio fiscal do estado do Ceará fortaleceu que nós, nessa trajetória também, aportamos recursos para investimentos nas obras hídricas. Isso Ou mitigou... seja, essa organização financeira permitiu que pudesse se ampliar esse nível de investimento público. Exatamente, né? Todos ganhamos, inclusive não à toa que hoje nós temos o maior nível de investimento nominal, né, dos últimos 20 anos, propriamente dito. Ou seja, controle do gasto corrente, né, melhoria dessa capacidade de investimento, incentivo à melhoria da arrecadação também. Essa é o diapasão que a gente vai passar nas caravanas, orientando aos municípios, né? Quer dizer, a gente vai, para além de triviais cursos que são fornecidos, a gente vai identificar com eles, mostrar para eles quais são os mecanismos, e aí mecanismos que são muito importantes em 2 aspectos, que são substanciais para o equilíbrio das contas públicas, Irna, que é a reforma tributária, que vem aí, e a reforma previdenciária também. Então, o município conseguindo equalizar o seu papel nesses 2 campos de atuação, com certeza eles terão excelentes resultados. A caravana ela começa por onde e pretende passar por quais regiões? Então, o estado do Ceará ele tem 184 municípios e nós dividimos esses 184 municípios na lei que inclusive a gente denominou Ceará um só, em 14 macro-regiões. Então, nós vamos iniciar agora nos dias 6 e 7, né, por essas macro-regiões, Canidé e Baturité. Iremos até dezembro, né, finalizando com Fortaleza. Então, nós vamos passar por essas 14 macro-regiões. Cada uma dessas macro-regiões ela tem em torno de 11 a 15 cidades. Então, todas essas cidades estarão presentes. Esse trabalho é um trabalho fenomenal, feito com o suporte da sociedade civil, com entidades representativas, como a Fundação Demócrito Rocha, está conosco nesse projeto, a Universidade Federal do Ceará está conosco e todas as universidades estaduais, Irna. Nós vamos ter a participação das universidades estaduais e a descentralização também das unidades da Universidade Federal do Ceará. E essas universidades também vão expor para esses municípios qual é o papel delas na região, o que é que elas têm a oferecer também para os municípios. Então é um projeto inovador, inédito em termos de Brasil, porque a gente tem o trabalho aí de cooperação e de coordenação interfederativa que vem ao encontro de toda uma literatura que trata sobre isso aí, governo, sociedade civil
instituições do terceiro setor e empresas também. E aí, para além da caravana, vai ter também esse curso que vocês idealizaram junto com a Fundação Demócrito Rocha, né? Que vai ficar disponível depois, não é Exatamente. As inscrições já terminaram, mas todo o material a FDR nos disponibilizou. Nós vamos divulgar, todos os prefeitos terão acesso a esse material. E também, Irna, nós estamos levando um livro que foi editado pela nossa Escola de Gestão Pública. A Escola de Gestão Pública é uma escola vinculada à CEPLAG. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa na escola, com trilhas de treinamento, de capacitação. Nós temos uma integração com a ENAP, com a Escola de Administração Pública Federal, Nacional. E aí essas trilhas de treinamento, elas estão orientadas também para fornecer orientação aos municípios. Nesses produtos que a gente está levando, além do curso da Fundação, nós estamos levando um livro com 8 trabalhos científicos aplicativos sobre gestão fiscal para os municípios. Então, tem lá no livro cursos sobre o IPTU, sobre o ITBI, sobre a reforma fiscal, sobre governança interfederativa propriamente dito, e tem também orientações sobre o cadastro. E aí eu pego uma pontinha nessa sua pergunta e digo que a gente falou até no grande seminário que a gente ministrou aqui em Fortaleza, que é o seguinte: primeira coisa que o gestor público municipal precisa fazer, olhando aqui para a Câmara, aperfeiçoe, melhore e faça tudo para que vocês tenham um bom cadastro. Não se faz política pública sem dados. Não se faz políticas públicas sem informações. Hoje, quando a gente olha a realidade dos municípios cearenses, né? Qual é a realidade dessas gestões? Em que nível em que as prefeituras estão? Quantas prefeituras já conseguem ter uma maior autonomia, vamos dizer assim, financeira, fiscal? Como é que é essa realidade aqui no Ceará? Bom, é muito heterogênea, Irna. Nós temos, o Nordeste brasileiro, em termos de municípios, é muito heterogêneo. Essa realidade, ela tem um processo de capacitação mais evoluído, evidentemente dependendo do tamanho da cidade, né? do aporte que essa cidade teve. Mas a gente se surpreende em algumas situações, ou seja, municípios muito pequenos, que o gestor conseguiu fazer a diferença com algum pequeno corpo técnico, a gente pode extrair dali, né, soluções muito interessantes. E também é isso que a gente quer estimular, sabe, Irna? Porque nós não somos detentores de toda a ciência, de toda a informação, de todo o saber, né? Esse saber também... Essa troca, né? Essa troca, por isso da caravana, que a gente vai levar exatamente aquilo que a gente aprendeu em Canidé, a gente vai levar para o Cariri, aquilo que foi aprendido e levado para a região norte, a gente vai levar para a região centro-sul, e todo esse material vai ser catalogado, né? O senhor falou também sobre a questão da reforma tributária, né? Ela vai começar a entrar nesse período de transição, de mudança. Como é que isso deve impactar as organizações, as gestões públicas? Como é que o que muda? Muito importante a sua pergunta, porque esse ano de 2025, e aí a gente, em política pública, Irna, a técnica não está deslocada da política, ela tem que estar casada com a política. Esse primeiro ano é o ano exatamente que o prefeito, que os gestores públicos, que a sociedade, que a Câmara Municipal, que também vai estar participando das caravanas, tem para que a gente possa criar o arcabouço necessário, técnico e jurídico, para que o município possa adentrar na reforma tributária. Então, nós vamos levando também instrumentos normativos para que o prefeito possa aprovar na Câmara Municipal. Por exemplo, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unir o ICMS e o ISS. É uma grande revolução que a gente está fazendo depois de mais de 30 anos, né? Então, a reforma é basicamente uma reforma sobre consumo. Mas a gente conseguiu colocar um artigo para influenciar que os municípios possam fazer a revisão técnica das suas plantas genéricas de valores imobiliários por decreto.
Então, esse é o ano que o prefeito pode mandar uma lei com um artigo habilitando para que ele possa fazer. E aí ele possa, inclusive, adequar a realidade do município ao Estatuto das Cidades, certo? Atualizar os dados do Estatuto da Cidade, que é de 2010. E provavelmente o município deve estar desatualizado em relação ao seu código de postura, né, ao seu ambiente estrutural, geográfico, territorial. Isso a gente vai levar para os municípios. Ou seja, a reforma, nós levaremos também essa preparação, né, para que os municípios adequem à realidade e possam fazer essa discussão democraticamente nas câmaras municipais. Eu acho que uma das grandes preocupações dos gestores é se com essa reforma vai haver uma diminuição aí nos repasses, vai haver perda de dinheiro na sua avaliação? Como é que ficou, na sua avaliação, qual o desfecho final dessa reforma? Ela vai ser positiva para os estados e municípios? Olha, é extremamente importante a gente mencionar isso, porque os estudos que a gente teve acesso, né, inclusive o Banco Mundial colocou um portal para que a gente possa acessar esses estudos, o IPEA também disponibilizou os estudos que a gente tem, as referências que a gente tem dos 144 países que implantaram essa reforma que a gente chama o imposto sobre valor adicionado, o imposto sobre valor adenido, o imposto sobre valor agregado, todos eles ganharam, certo? Uhum. Inclusive agora os resultados mais recentes da Índia foram de ganhos substanciais. O outro aspecto, fora esse procedimento, nós vamos ter uma enorme simplificação para as empresas, né, que tinham escritórios, às vezes, completamente robustos em cada uma das entidades que porventura, tinham que ter nas filiais do Brasil, porque cada município, cada estado tinha uma legislação específica, ou seja, você tinha 5.570 legislações de ISS, 27 legislações de ICMS e no ICMS legislações que você tinha mais de 1.000 páginas, né? Então você vai ter uma simplificação muito grande disso. Na simplificação, você aumenta a base de contribuintes, só por si só já acontece isso. Afora esse aspecto, Irna, tem um aspecto aí, é a pedra de toque desse processo. E aí é por isso que esse programa que a gente está desenvolvendo com os municípios, a gente está pensando longe, ou seja, o estado do Ceará com seus municípios e a estrutura organizacional que a gente está montando, a gente vai abrir novos mercados, né? Nós hoje temos um trabalho fenomenal feito pelo Centec, que foi a construção de 35 arranjos produtivos locais. Através da análise do coeficiente locacional, que é um dos indicadores, você mapeou esses APLs, arranjos produtivos locais, e mais aglomerações econômicas, cerca de 103 aglomerações econômicas. Ou seja, nós mapeamos essa estrutura produtiva. Essa estrutura produtiva vem ao encontro também dos investimentos que o governo do estado está fazendo. Porto do Pecém, Porto de Fortaleza, os 2 portos secos, Xeramobim e Iguatu. Essa possibilidade de estímulo às cadeias e arranjos produtivos, a ideia é que nós abramos outros mercados diante da crise que está aí produzida, né, pelo presidente que está lá nos Estados Unidos. Então a gente abriu essa possibilidade, a gente está abrindo essa possibilidade para o mercado árabe, através das possibilidades das compras com selagem halal. Selagem halal, aqui para os telespectadores, é um conjunto de procedimentos que é definido pelo mundo árabe. E eles levam isso muito a sério. Então, e o Brasil é um dos maiores exportadores com selagem halal. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um crescimento de 22% de exportação de produtos halal para o mundo árabe. Hoje e dentro desse mundo árabe, do mundo muçulmano também, nós temos um país que cresceu muito nessas compras, onde o Brasil é um grande transferidor desses produtos exportados, que é a Indonésia. Então você está abrindo um mercado, você está abrindo a possibilidade para a Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, que vem a reboque da China, produzindo tecnologia elevadíssima, de alto potencial. Então nós estamos abrindo essas
possibilidades, essas fronteiras. O governo do presidente Lula assinou e já está em consenso o acordo com a Comunidade Econômica Europeia. Nós vamos abrir também essa possibilidade. Por que, Irna? Porque o estado do Ceará tem uma pauta de exportação extremamente vinculada ainda aos Estados Unidos. Cerca de 43% do que o Ceará produz e exporta é para a economia americana. Em segundo lugar vem a Holanda, com 4,1% aproximadamente. E depois vem um fragmento enorme. Ou seja, nós estamos aqui diante de um desafio que está abrindo para a gente enorme possibilidades e oportunidades. E, obviamente, a caracterização desses APLs, eu vou dar 2 exemplos, né? Em Freixeirinha, com a confecção, né? O polo madeireiro da cidade do Marco e do entorno também, ou seja, são APLs densos, robustos, de qualidade, que a gente pode e tem condição de abrir esse mercado. Ou seja, a caravana também é para isso, né? E também de mostrar essas oportunidades, né? Tá? Às vezes esse município pode não estar enxergando que tem ali esse potencial, né? Exatamente. E aí, Irna, eu acho que o Ceará, o Nordeste, né? Mas o Ceará especificamente, a gente vai trazer também 2 importantes instituições. Uma instituição do crédito, que tem a cara do Nordeste e do Ceará, que é o Banco do Nordeste, e a outra instituição que também tem muito a cara do Ceará, que é o Sebrae. Certo? Então, essas 2 instituições, junto com o governo do estado e os municípios, elas serão extremamente importantes para esse processo. Então, a construção disso tem que ser com essas unidades locais. O estado do Ceará não pode mais estar apartado dos municípios, né? O processo de integração, de ação coletiva institucional, de políticas que a gente chama políticas públicas de interesses comuns, é o momento agora, né, nesse prenúncio de reforma tributária que a gente está construindo. A gente falou da reforma tributária, mas também tem outra reforma citada, é a questão da reforma previdenciária, né? Como é que está essa questão no estado, nos municípios? Quais os desafios que a gente tem pela frente? Pronto. É fundamental esse ponto, porque o estado de Ceará fez a sua reforma previdenciária em 2 momentos próximos, em 2018, 2019, a gente construiu 2 legislações, conseguimos aprovar esse trabalho da reforma previdenciária precisa também adentrar nos municípios, até porque a capacidade de investimento deles acaba ficando limitada pelo gasto que tem previdenciário. Isso se dá em qualquer país, seja de direita, de esquerda, não tem vinculação ideológica para isso. O que tem é um processo demográfico avassalador, não é? Que da década de 80 para cá nós reduzimos a expectativa, a taxa de nascimento vivos, nós aumentamos a expectativa de vida, graças a Deus, pela evolução da ciência. Todavia, tudo isso tem um custo, né? E aí esse custo é que você tem que ter novos entrantes na Previdência e, ao mesmo tempo, maior longevidade dos pagantes. Porque quando a gente tem um regramento para se pagar a Previdência, o Estado tem que aportar do recurso fiscal, porque o recurso da Seguridade Social não consegue cobrir. Não consegue dar conta. Né? Exatamente. E se o Estado aporta do recurso fiscal, ele está reduzindo a capacidade de investimento. Os municípios precisam encarar essa realidade. Muitos municípios não fizeram a reforma previdenciária. E aí também, na caravana, nós vamos orientar, né, quais são os procedimentos básicos que os municípios precisam fazer. Mas hoje a gente já tem algumas gestões com esse tema em debate, né? Inclusive agora, né? Da reforma previdenciária. Sim, né? sim, mas é preciso que os municípios avancem mais, aprovando uma legislação, Irna, que a gente chama de segregar a massa, certo? O que os novos entrantes, eles passam a ter o regime ligado ao regime da Previdência Social, com um piso e teto definido, né? Com idade mínima também definida, né? E o passado, evidentemente, ele vai se diluindo no decorrer do tempo,
porque não se cobre, principalmente os municípios que têm um tempo de vida mais longevo, né? Esse passado, quem tem que cobrir realmente é o Tesouro Municipal. Todavia, o importante é que tem um marco decisivo para que daqui para frente os novos entrantes entrem em outro regime. Mas tem um padrão a ser seguido, cada um está seguindo, fazendo a sua própria regra, já tem, por exemplo, porque na reforma tributária a gente tem uma regra geral e que todo mundo vai seguir, né? Certo. Nesse caso do tema da Previdência, também tem um norte... Tem. E aí o norte, Irna, é a ciência atuarial, certo? São os indicadores que são demonstrados exatamente demográficos e financeiros sobre a capacidade de pagamento da Previdência baseado na faixa etária, nos dependentes desses servidores públicos municipais. Então, assim, não é um produto fechado, não é uma tabela hermética, vai depender da situação atuarial e financeira de cada município. A tendência é que os municípios que foram emancipados, e aí é algo muito positivo para o equilíbrio fiscal do estado do Ceará. Nós não tivemos emancipação de distrito dos últimos 36 anos para cá, diferentemente de outros estados que, inclusive, coincidentemente ou não, estão numa desorganização fiscal muito grande. Então, o estado do Ceará não emancipou. Então, os municípios que foram emancipados dos últimos 33, 34 anos para cá, em tese, eles têm um equilíbrio fiscal razoável, equilíbrio atuarial razoável. Os antigos não, os mais antigos não. Então, tem um déficit previdenciário maior. Ou seja, a natureza, a estrutura financeira e atuarial é que vai definir qual é a melhor reforma. Outra frente que o governo do estado tem trabalhado é a parceria com startups em busca de soluções na área da gestão pública, né? Como é que isso está acontecendo e o que é que vocês estão buscando, né? Que soluções são essas? Ótimo. Bom, a CEPLAG ela tem um programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento chamado Ceará Mais Digital. Esse programa, a gente tem componentes definidos que a gente investiu muito fortemente no estado. Por exemplo, hoje, um dos grandes investimentos que a gente fez através desse programa foi uma plataforma chamada Suite, onde todos os processos, basicamente 100% dos processos, transitam nessa plataforma. Nós temos uma economia de papel, de toner, de combustível, porque antes nós tínhamos a contratação de motos para trafegar os processos. Hoje os processos não trafegam mais fisicamente. Então, basicamente, todos os processos das 57 unidades orçamentárias do Estado trafegam através dessa plataforma. E agora, Irna, uma parte desse componente, a gente está exatamente investindo nessa capacidade inovativa do cearense, na capacidade inovativa de ele construir meios e ferramentas para melhorar as políticas públicas. E aí a gente abriu esse leque com a Fundação Demócrito Rocha, uma equipe sensacional, onde a gente tem interação quase todos os dias com a equipe da Fundação, e nós conseguimos eleger 9 startups. Elas agora estão passando por um processo de aceleração, ou seja, estímulo e melhoria dessa capacidade da startup. E, posteriormente, a ideia é exatamente essa. Nós vamos colocar à disposição dos municípios. Olha que bacana, que coisa legal. Então, assim, você vai ter lá um servidor do município que passou, por exemplo, pelo Centec, pelo IFCE, pela escola profissionalizante que está lá no município, que viu aquela ideia, se estimulou e aí pode ampliar e colocar dentro da prefeitura. Mas na prática, que tipo de soluções que se está buscando? Para que áreas? É diverso, né? O conjunto das políticas públicas tem soluções de startup para qualidade, análise da qualidade da água, tem soluções de startup para educação, tem solução para a saúde, tem solução para as contas públicas, para a transparência na área de dados de contas públicas. Então, assim, são muitas das soluções que elas vêm ao encontro, primeiro, de dar transparência, velocidade das políticas, né? Ou seja, a gente chama na linguagem tecnológica de interoperabilidade, porque ela pode se ligar a um outro sistema e aí ela dá mais versatilidade aos sistemas que já existem na prefeitura. É um leque bem diverso.
E hoje a gente fala muito de um dos grandes desafios, né? Que não basta só ter os dados, precisa saber minerar, saber o que fazer com eles, né? Eu acho que esse é hoje um dos grandes desafios da gestão, né? Perfeito. Irna, a sua pergunta me reportou, o Brasil é um dos países, eu acho que a última pesquisa que eu vi está entre o quinto e o oitavo, sétimo país que oferece o maior volume de dados abertos do mundo. Certo? Existe inclusive um painel de acompanhamento disso. Todavia, o que é que a gente tem que fazer? Transformar o dado em informação e em conhecimento, né? E aí uma coisa muito bacana disso, Irna, que a gente se envolve na nossa trajetória há muito tempo, inclusive com a própria Fundação Demócrito Rocha. No século passado a gente fez com uma fundação um curso de orçamento público, lembrei disso agora, é a importância da cidadania fiscal, da educação fiscal nesse processo. Certo? Primeiro porque a reforma tributária ela provoca muito mais isso. Se o tributo, a receita derivada do tributo vai ficar no município, você vai poder dialogar melhor, né, com a Irna. Irna tem lá uma casa de veraneio no Camusim. Então, consumiu lá no Camusim, a receita do tributo vai ficar no Camusim, certo? Mesmo que esse produto tenha vindo lá de São Paulo. O grande lance aí do estímulo à educação fiscal vai ser esse, certo? Ou seja, eu vou poder influenciar, né, que o consumo local seja visualizado, percebido pela população, né? E aí os estados e os municípios poderão fazer esse diálogo mais direto. E essa transparência também ajuda, inclusive, a desmistificar a própria questão do imposto, do tributo, que na sociedade ainda tem uma conotação ainda muito pejorativa, né? Exatamente, a própria tradução foi errada, né? A gente veio com a palavra que é antipática, né? Imposto. O tax, né, que era tributo, taxpayer, né, que é a tradução melhor de um contribuinte que tem uma consciência cívico-social, né? Ele não adentrou aqui. E o pior disso, quando nós implantamos esse tributo, a gente implantou a carga, a alíquota, melhor dizendo, por dentro do preço, né? Com a reforma, nós vamos ver a alíquota que está sendo praticada. E isso, qual é a tendência que tem acontecido na historiografia tributária dos países que implantaram, Irna? É que você, ampliando a base, você reduz a carga. Ampliando a base, você pode reduzir também as alíquotas. Então, essa é uma tendência que aconteceu nos países, né, que implantaram esse sistema. Então, nós vamos também fazer uma revolução no quesito transparência. Hoje você não vê a alíquota, você vai passar a ver a alíquota. Aí outra coisa também é o tax free, que o Brasil não utilizava. Ou seja, os turistas que vêm de fora vão poder também, o Estado brasileiro, o governo... Na prática é devolver a parte do tributo que você está pagando de um produto que eles estão vindo de fora consumindo aqui. Porque eles não vão ter acesso às políticas públicas que nós, que somos residentes, temos. E que a gente também recebe quando a gente viaja lá para fora. A gente recebe o tax fee, se você juntar as notas, as comprovações e tudo mais, você recebe também. Isso com a reforma, né? Isso com a reforma. Então, isso também vai ser implantado. E o outro aspecto da reforma, que foi muito polêmico, mas dentro de um contexto de educação fiscal, de melhorar a propensão a consumir, o termo utilizado pelo economista John Maynard Keynes, é o cashback, certo? O cashback também é uma devolução de parte de produtos seletivos para a população, geralmente de baixa renda, que vai poder traduzir. Tem que ser montado um escopo de controle muito grande, né, para que a gente tenha realmente um bom programa de propensão a consumir e de estímulo realmente à capacidade. Inclusive, se você está melhorando a sua capacidade de consumo, você possa também ter uma parte da sua renda para melhorar os investimentos. Então, assim, são inovações que a própria reforma tributária trouxe para o Brasil, né? Pois é, o senhor tocou aí no ponto da questão do cashback, né? Quando a gente pensa assim em serviços como luz, como água,
é mais fácil você visualizar, inclusive, essa devolução. Mas quando a gente vai para a parte do consumo de produtos, dos alimentos mais básicos, como fazer essa devolução, considerando que a gente ainda tem a realidade de muitos municípios, é uma compra informal, é um mercadinho que não tem ainda, não está no sistema, municípios que ainda não têm essa estrutura, como garantir esse cashback e como é que esses municípios podem se preparar para isso, né? Para que efetivamente o cashback chegue para quem precisa. Pronto, é por isso que nós temos uma implantação e um processo de transição mais longevo, né? Porque as heterogeneidades tributárias no Brasil, elas só foram piorando a complexidade, né? Piorando a complexidade. Então a gente teve que fazer essa trajetória. E aí tem um mecanismo chamado split payment, ou seja, é o pagamento direto, a transferência direta, certo? Nós teremos que ter e vamos ter um suporte muito denso do SERPRO, que está trabalhando com a Receita Federal do Brasil, que está trabalhando com as secretarias de Fazenda estaduais, que está trabalhando com as principais entidades referenciadas dos municípios, a Abraço, a qual a gente presidiu, que reúne o secretário de Finanças das capitais, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Essas entidades todas, elas estão trabalhando esse mecanismo, sendo suportado pelo SERPRO, que vai dar exatamente esse mecanismo para que a gente possa fazer essas transferências imediatas. E digo, em 30 dias, Irna, quando ninguém acreditava muito que o Simples Nacional seria colocado à disposição no mercado, a gente conseguiu fazer isso. Como eu integrei durante 6 anos o Comitê Gestor do Simples Nacional, e nós conseguimos fazer isso, eu acredito que hoje, com uma tecnologia muito mais inovadora que a gente tem, com o uso da inteligência artificial generativa, com o uso de vários BIs, a gente vai poder entregar. Essa sua pergunta é fundamental porque é ancorado na tecnologia que a gente vai conseguir fazer esse processo. Pelas regras atuais, pelas regras propostas que foram aprovadas, né, quem é que vai ter direito a esse cashback? Bom, é a população de baixa renda que está no cadastro único do governo federal e a partir de alguns produtos os quais você citou, né? Energia, o gás, né? Alguns produtos de consumo de imediato que estão dentro de uma cesta que não são bens, digamos, seletivos, são os bens que estão fora de um padrão de consumo diferenciado dessa população de 1 a 2 salários mínimos. De um modo geral, qual a sua avaliação sobre como ficou, né, a reforma tributária sobre o consumo? Ela atende ao que se propõe? Acredito que sim, Irna. A gente, assim, como a gente vive num país onde o parlamento hoje tem muita preponderância, né, tem muito protagonismo, foi o que foi possível, certo? Não foi aquele projeto inicialmente trabalhado por um conjunto de especialistas, como nunca é, né? Você encaminha para o parlamento e aí o parlamento tem o seu sistema de forças, pesos e contrapesos, tem o seu sistema de lobbies também, né? De determinadas empresas, segmentos, instituições, né? Então isso acontece, né? Mas eu acredito, em relação ao que tem hoje, nós vamos ter um avanço muito significativo. Depois dessa reforma, devem diminuir, por exemplo, as mudanças ou aumento ou diminuição de ICMS sobre produto X, Y, seja combustível, seja carne, leite, esse debate ele vai ficar em suspenso ou vai demorar um pouco mais para alterarem as alíquotas? A tendência, por isso do processo transicional, né, nós começamos agora em 2026 com os testes, a tendência é que se você alarga a base, alarga o denominador, você provoque uma redução das alíquotas, né? Então, assim, a gente tem que se adequar, né, a esse processo e é o que aconteceu
né, em outros países também. Né? E outra, com esse mecanismo da transferência imediata, você vai ter uma redução muito significativa da evasão fiscal. Né? A tecnologia vai nos ajudar muito, né? E os programas que precisam ser implementados, que devem ser implementados de educação fiscal, vai ter o contribuinte muito mais próximo dessa relação produção-consumo. Chamar ele para o jogo, né? Chamar ele para o jogo, exatamente. Essa reforma, eu vou copiar a sua frase, se você me permitir. Vamos ter condição de chamar o contribuinte para o jogo. Porque até então, ele não sabia como é que ele jogava nesse processo, porque ele não via o que ele estava pagando, não é? Então ele tinha uma dificuldade de ter essa compreensão, né? E mesmo de ver, de associar, né? Que aquele tributo que você paga é o que vai financiar a escola, que vai garantir o hospital. Essa clareza de como é que funciona, né? Da origem e a serventia, isso vai, de alguma forma, ficar mais fácil de ser assimilada? Esse exercício, ele vai ter que continuar sendo uma muito mais... né? Exatamente. Ele vai ter que continuar muito mais abrangente, porque existem emendas constitucionais que criaram a obrigatoriedade da vinculação. Então, a gente tem uma vinculação à educação, estados e municípios são obrigados a cumprir o limite de 25%, né, com a educação, e na saúde 15%. Então, assim, essas vinculações nos condicionam muito mais a gente fazer um trabalho de divulgação desses aspectos. Não esperar que a população só entenda que existe um SUS quando acontecer uma pandemia. Né? Porque muita gente começou a compreender o que era um sistema único de saúde, né? E os mais velhos olharem para o passado quando não tinha um SUS, né? As dificuldades que eram, né, o processo de atendimento em saúde no Brasil. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini. Até a próxima semana.